Bom, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um Histórias de Gremista. Hoje com um gremista que tem histórias que a gente ficaria, acho que uma semana inteira conversando. Vou dar a honra do Vitor chamar esse nosso convidado de hoje. Ernesto da Rosa Guedes, natural de Santana do Livramento e que eu tive o prazer de entrevistar várias vezes como treinador. É um dos maiores conhecedores do futebol. Mas, Guedes, hoje, nesse programa Histórias de Gremistas, nós vamos falar sobre a tua história com o Grêmio. Eu acho que é a primeira vez que tu vai declarar que é gremista, né? Bom, primeiro, desde que nasci e que saí de Livramento para cá, o primeiro clube que eu fui no Grêmio, levado pelo Humberto e Breno, que era o goleiro do Grêmio, que lá de Não Me Toca, meu pai era fiscal do ICM, na época lá. Mas primeiro eu quero cumprimentar o Robinho, cumprimentar toda a torcida do Grêmio, né, e dizer da minha satisfação de estar aqui. Tenho três filhos são gremistas, eu tenho mulher que é gremista, eu tenho meus sobrinhos são gremistas, e não tem nenhum colorado no meio da minha família. Não. Então, hoje nós somos uma família, no final de ano, sempre nas nossas festas lá em Avaré, ela é feita exatamente em torno da bandeira do Grêmio. Que maravilha. Com meus netos, meus filhos, tudo. Mas você, além de muito gremista, como está agora declarando, também é um baita profissional. Treinou, inclusive, o Internacional. Não, eu nunca fui treinador do Internacional, nem do Grêmio, nem de time nenhum. Sempre fui eu. Né? Porque quando você passa pelos clubes, você tem que ter respeito pelo clube. A entidade ela é mais importante do que o cidadão. Né? E por isso que eu tenho uma tristeza muito grande hoje em dia da história do Grêmio sendo mudada, né? No sentido de a preservação do nome do clube. Porque nós, como cidadão, ou qualquer pessoa, o maior legado que nós temos chama-se crédito. Podemos passar por dificuldades financeiras, uma série de outras coisas, mas só nós podemos saber disso e procurar sair daquele buraco. Principalmente quando tu tens o consumidor maior, que é o torcedor, que merece respeito. O que o treinador de futebol, e o melhor treinador é aquele que trabalha com o que tem. Ninguém chega num clube sem saber da maneira como está o clube. Então, não tem nada que está dando discurso, né? Que falta isso, falta aquilo, que eu vou fazer lá na frente. O retrato do treinador é o campo de futebol. Ali é que ele tem que dizer e falar. Eu falava que ganhava. Quando eu cheguei no Grêmio, eu disse, o Grêmio já está classificado. Exato. Hoje eu posso falar daquele passado, mas na época, falava nada. Não. Se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, tinha que ter solução. Não? E as soluções foram encontradas. E hoje eu só vejo, parece que nós estamos no mundo financeiro. Não? Que é uma bolsa de futebol em que só tem prejuízo. Mas todo mundo compra. Todo mundo contrata. Faltam, né? Não? Quer dizer, então, e a imagem do clube fica como? Qual é o grande legado do Grêmio, por exemplo? É a base. Como é que você vai vender um Mac para quem? Não? Qual é o valor dele? O poder de barganha que teria essa direção do Grêmio para fazer isso? Nenhum. Porque ela está dizendo que não tem dinheiro, que está endividada. Então, o comprador, ele compra exatamente o oportunista do mercado, é aquele que faz a oferta para aquele que está mal. Aí compra patrimônio, compra um monte de coisa. É por isso que as SAFs estão aí, né, em função Se aproveitando da choradeira. Da quebradeira. Então, estão chamando o José Inácio todos para vir para dentro do Grêmio ou de qualquer outro clube do Brasil. Qual é a SAF que ganhou alguma coisa até hoje? Eu nunca vi alguém que tenha dinheiro e que ele bota 4, 5 milhões no clube, quem é o devedor?
Passa a ser o dono do próprio clube, como aconteceu no Atlético Mineiro. Então, primeiro ele se pagou, para depois pagar os outros. Então, a SAF não resolve nada. Um clube tem que ter identidade. Não, o clube não pode perder as suas origens. O que é um executivo de futebol hoje num clube de futebol? Ele é empresário pago pelo clube. Não é nada mais que isso. Não, ele é um assalariado e que vai falar com quem? Ele vai falar com um outro empresário de fora. Então, as bases estão contaminadas. Eu sou contra essa metodologia toda que está aí. Nós estamos fazendo das bases e do futebol brasileiro um jogador de robô. Não? Eu sempre digo, todo treinador que quer ganhar jogo, ele perde. É por isso que a dupla Grenal está assim. Porque os treinadores querem ganhar jogo. Não? E o treinador não ganha jogo. É o que respeita o atleta. Não? É o que sabe o dia a dia, que conhece a identidade do jogador. Será que tu não conhece o jogador na fisionomia? Se nós conhecemos todas as pessoas pela fisionomia. Não, você diz, o que está acontecendo contigo que tu está quieto? Não? O que está acontecendo contigo que tu está com olheiras demais? Tu não tinha. Não? E dentro desse aspecto da identidade, o nosso canal, que é Histórias de Gremistas, é importantíssimo, não sei se você concorda, que todos os jogadores tenham ideia da história do Grêmio. Uma história de vencedor, uma história de dificuldades, mas sempre ganhando vários títulos, inclusive o título mundial. É porque o jogador... Nós tínhamos... O que nós perdemos, na verdade, no futebol é a identidade. Não? Hoje, se tu pega, por exemplo, o interior, que era o abastecedor da dupla, não tem um jogador gaúcho. Já no interior. Já no interior. O Grêmio tem 13 estrangeiros. Né? Então, você chegou a um ponto que tanto deu, tanto faz. Não, para eles. Eles são totalmente... Amanhã eu vou para outro clube, vou embora, não tenho compromisso, não tenho... Não. E você fica relegando a sua base. Não. O Grêmio agora foi buscar 2 jogadores jovens na Argentina. Mas fez a maior compra do Grêmio, quando esse dinheiro, quanto é que valeria investir na sua base? E as nossas histórias de superação no passado, com as mesmas dificuldades que a gente enfrenta hoje, isso tudo se perde dessa forma. Eu, quando assumi o Grêmio trabalhava lá em Eldorado. Eu trouxe para o suplementar. Aí veio os agrônomos falar comigo. Porque o gramado, não sei o quê. Eu digo, olha, meu filho, primeiro, tu é empregado, tu deve ter algum chefe. Eu sou empregado do clube. Mas a tua especialidade, se eu não estragar o campo, tu vai perder o emprego. Não é não? Ou tu vai plantar, tu vai tirar fotografia do campo, ou vai plantar flores aqui. Aqui tem que plantar jogador de futebol. E eu não sou o chefe aqui está mais em cima. É lá que tu tem que conversar com eles. Mas aqui se trabalha para Grêmio e fazer jogador. Foi aí que surgiu o Carlos Miguel, uma série de jogadores, Emerson, o Danley, né? Que fizemos o Expressinho na época para jogar também. Mas eu botei todos para jogar no time titular do Grêmio. Porque não pode ter medo. Esse negócio de, não está maduro ainda. Mas isso não é fruta. Não vai ficar nunca. Isso é uma questão de personalidade, não? Identidade. No Internacional, por exemplo, eu fui jogar com o Juventude lá, para dar uma ideia de um menino, 16 anos, centroavante da base, porque eu fui pedir o jogador do Júnior, eles tinham um jogo importante em Bento, da base. Quer dizer, então, a importância maior não é o clube. A base, ela tem que ter um trabalho. Aí todo mundo diz assim, não, a base tem que treinar igual o profissional. Imagina, se isto fosse metodologia a ser seguida, já passaram quantos treinadores aqui no Grêmio e nos clubes do Brasil? 8. Nós tínhamos que internar a base toda.
Não, porque cada mês tinha uma nova metodologia. Não, tem que treinar fundamento, educação. Tá? Porque primeiro, antes do atleta, veio o homem. Exato. A formação moral. Né? E depois você vai ver a característica do jogador e naquilo que ele tiver que melhorar, trabalhar especificamente para aquilo. Eu estava vendo Luiz Henrique no PSG, isso para dar exemplo a todos os treinadores brasileiros. Qual foi a expressão do cara lá que comanda tudo? A admiração deles. Luiz Henrique dormia no clube para transformar o PSG. Que modelo. Aqui os nossos dormem em casa. Né? E vão para o treino para dormir também, porque não fazem nada. E a gente observa, né, Guedes, que antigamente os jogadores, a gurizada, se projetavam, eu quero jogar no Grêmio ou no adversário. E hoje a gente vê que eles usam o Grêmio apenas como uma ponte. O meu negócio é jogar na Europa, jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique, no Liverpool ou qualquer outro time da Europa. Né? Não se tem mais parece que parou aquele gremismo que existia nos jogadores na gurizada mesmo. Né? Eu tenho um problema muito grande para entender os clubes, entender no sentido desse tipo de trabalho. O Palmeiras é um exemplo muito claro disso. O Palmeiras teve uma sub-17, mandou todos embora e depois de classificado. E disseram uma nota que não era nada por disciplina. Era tudo porque o clube, a entidade, é maior do que qualquer um. Então, serviu um exemplo. Estava contaminado, vamos limpar para começar do zero. Qual é a maior dívida dos clubes hoje? É com os empresários. Não? Por quê? Porque os clubes abriram mão, não, de eles trabalhar em cima disso, fazer fundamentos, essas coisas, trabalhar o jogador. O Serginho foi meu jogador. É a maior escolinha que tem no Brasil hoje de nome, é onde esteve o Esteve e agora o City levou um garoto de 8 anos. Ninguém está aqui no Brasil. Aí o Bahia, quantos anos faz que o Rogério Ceni está no Bahia? 5 anos. Ganhou o quê? Nada. E a empresa não está nem aí, mas construiu um CT de 380 milhões para a base. Aonde na Europa tu constrói isso e onde tu tem terreno para isso? E aonde é que está o produto? Só que é um continente. Não? Você vai aqui hoje, um moleque, hoje não tem mais um moleque aqui no Rio Grande do Sul, porque acabaram com o futebol do interior. Eu declarei isso em 2021. Eu fazia reuniões lá, o fim do futebol do interior. Não? Porque tem que acabar com esses troços. O interior tem que ser feito regionalizado. Você movimentar o mercado financeiro daquela região. Não? Disputa dos principais clubes de lá, no Campeonato Gaúcho, deixar fora Grêmio Internacional e todos entrarem lá na parte final. Entendeu? Dá tempo para que eles disputem esses campeonatos, não fiquem falando de calendário, que estão cansados. Né? Eu, quando fui treinador do Grêmio, eu disputei 4 competições. Quando eu tive de folga, sabe onde é que eu fui? Eu fui a Bragança ver o time do Bragantino, do Enio Andrade. Nós estamos disputando a Comebol e eu eliminei eles. Entendeu? Porque eu fui lá. Então, você tem que ter trabalho. Né? Hoje, todo mundo está dentro de uma sala, como nós estamos aqui fazendo isso aqui. Onde é que está a transpiração dessa sala? Onde é que está a transpiração e a circulação de sangue nos números, nas estatísticas mentirosas, nas posses de bola mentirosas, dos passes certos mentirosos? Tá? E serve para alimentar os pseudos conhecedores. Sim. Como ele conhece números, né? Então vai ser professor de matemática. Então, vamos sair de números, Ernesto. Eu estou vendo aqui uma série de manchetes que contam histórias relacionadas com o amigo.
Tipo, a pressão da torcida faz Guedes baixar sua proposta e renovar. Guedes assume hoje e garante que o Grêmio está classificado. As ideias do técnico que salva o Grêmio. Nos fala um pouco dessa doação do amigo, desse trabalho do amigo que ajudou o Grêmio a superar dificuldades, a mudar sua história ou a continuar sua história. Bom, em primeiro lugar, eu vivi o Grêmio. Não. Eu não saía do Grêmio. Eu queria saber todos os problemas, até dos meus funcionários, todos esses que estão no Grêmio. Então, porque eu nunca entrei em campo para receber uma faixa de campeão ou de qualquer coisa de título. Não? Por quê? Porque a equipe que ganha. Perfeito. Meus funcionários é que me fazem ganhar. Perfeito. Entendeu? Se tu tem um grupo de funcionários em torno daquele trabalho, você está bem. É o conjunto. Está bem. Entendeu? Agora, se tem uma pessoa insatisfeita... Eu fui executivo de futebol no Santa Cruz de Recife, na primeira divisão do futebol brasileiro. Né? Os jogadores tinham um respeito muito grande por aquilo que eu determinava fazer, porque eu resolvia. Né? Eu fiz São José Multissom. E sabe como é que eu fiz ali no São José Multissom? Eu tirei do vestiário o departamento médico e a massagem e o massagista. Só tinha a troca de roupa. Porque a primeira coisa que o jogador chega, ele vai no massagista ou ele vai no doutor. Ele diz que vem com uma certa desconforto. Porque hoje o maior desconforto que tem são os dos torcedores. Né? Então, você tem que eliminar determinadas coisas de olho no olho. Né? Eu sempre digo que esse treinador do Grêmio ele tinha que ser comentarista. Que ele vê tudo o jogo, mas não faz nada para corrigir. Para a leitura do jogo. Né? Só que ele aprendeu isso, a fazer leitura. É um decorador de texto. Né? Mas, na prática, nada. Né? Porque tu não vê o Grêmio melhorar em absolutamente nada. Eu fiz uma crítica para o centroavante do Grêmio, por exemplo. Primeiro que tu não pode dar a tarjeta de capitão para o time para jogadores que têm uma certa obrigação. Quais são os capitães de time? Eu nunca escolhi capitão de time. É o time que escolhe? Eu faço jogadores. Eu tive entrevista com um jogador famoso, né? Que veio falar comigo, que tinha botado no escritório para ser empresário, não gostou, e então queria ser treinador. Ele era capitão do time, que era líder, era. Eu digo, tu não era líder, tu era bocudo. E eu exemplifiquei para ele mais ou menos parecido com quando eu era jovem. Eu morava no Bonfim, na Fernandes Vieira, aí tinha lá a Ilhota. Né? Eram duas rivalidades que eles se juntavam para brigar na redenção. Uma turma e outra. Então, o outro que tinha maior número coagia aquele do outro lado. É mais ou menos o que eles fazem com o dirigente. O capitão vai lá falar o nome do grupo. Tá? Agora, este grupo, aqueles titulares... Vocês viram a atitude agora do Patrick, por exemplo, no jogo contra o Brasil. Ele não quis jogar. Entendeu? Por quê? Porque não conhecem o homem. As pessoas não conhecem o homem. Então, o jogador de futebol ele tem que se compenetrar naquilo que ele faz dentro do campo. Tu não pode tirar de um jogador inteligente. Tá? Por exemplo, eu acho que o Arthur não pode ser capitão do Grêmio. Entendeu? O capitão tu tem que dar o direito a eles, não é liderança. Esse negócio de liderança é uma mentira. A liderança é do técnico que escala. Sim. É a principal. E ele só vai ser líder daquele jogador se ele tiver transparência de atitude com todos, da mesma forma, não fazer grupinho, não arranjar turminha.
Né? Esse próprio treinador do Grêmio deu uma entrevista sobre isso depois do jogo e se contradisse. Porque antes ele disse que não falava dos que não jogaram, só com os que jogavam. E depois, no desenrolar da entrevista, aí não, porque se nós tivéssemos o Arthur, ué. Entendeu? Eu faço leitura muito de entrevista, eu não escuto narração rara. Sim. Só quero ver as entrevistas. Sim. Né? E quando eu assisto um jogo na TV, eu baixo o volume. Aí só quando tem as entrevistas eu vou ver. Porque ali tu vê a identidade. Claro. E é mais ou menos parecido, exemplificando assim, a religião. Eu acho que a religião também tem que ser separada do futebol. A igreja do Grêmio ali é a igreja da bola. Sim. Entendeu? O que tu faz, tu congrega, cada um tem uma religião. Nós temos múltiplas religiões. E sempre que o atleta termina um jogo, que ele ganha, ele faz um agradecimento a Deus. Não ao clube. Não? E quando ganha, aí quando perde, sai correndo. Esquece Deus, esquece tudo. Não? Então é preciso que saibam cada um que nós somos uma parte de Deus. Agora, Deus não ajuda quem não trabalha. Não? Então a superstição, esse negócio da mentalidade de passar para a sua igreja, que ele é um fiel daquela igreja. Aqui os pastores me procuraram muitas vezes, eu digo, aqui é a igreja da bola. Então você tem uma mentalidade, o jogador hoje tem o brasileiro em si, ele tem uma certa dificuldade com o nosso cérebro, ele não é ocupado nem um ponto por cento, 1% daquilo que nós temos capacidade de absorver. Então eu vejo o quê? Jogadores entrando com os radiofones aqui, quando ele tem que sentir o ambiente, tá? Chegar ao ambiente do jogo. Então, há uma fuga, há uma confusão, porque não deram entrevista para a torcida que estava lá, que não falaram com eles, no outro jogo já, porque tomaram um pau. Não são atitudes normais. Sim. De respeito ao torcedor. Entendeu? Então, nós estamos separados muito grande daquilo que é o fundamento do clube, que é a torcida. Essa é a verdadeira dona do clube. Tá? É preciso que a gente volte a respirar e transpirar o torcedor. Entendeu? E aquele torcedor que eu me lembro do Estádio Olímpico, sabe quanto é que foi de público o último jogo do Grêmio? 50 mil pessoas. 30 e tantas mil pessoas. Porque o campo falava. Entendeu? Então é preciso mudar o conceito do futebol de motivação. A motivação ela é feita em determinados momentos. O Flamengo, por exemplo, não precisa o treinador dizer nada. É a vitrine. Mas quando tu vem jogar aqui com o Remo, com isso, aí é que eu quero ver a motivação. Não? Então tem que se respeitar as coisas. Eu ganhei do Internacional, que é um fato que nunca mais vai existir. Porque um clube que ganha um campeonato brasileiro invicto, não? E eu sempre disse que ia ganhar. O treinador não pode dar razões, justificativa antes de começar o jogo. Eu vim jogar aqui na Arena contra o Grêmio, com o São Paulo, do Renato, com Cebolinha, com todo mundo. Não, o primeiro tempo foi 0-0, o segundo tempo, um gol de pênalti. Por quê? E eu sei, um time que eu não conhecia, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ser treinador na Arena algum dia. E lá estavam meus 3 filhos, tiramos fotografia lá dentro do campo com eles, que nem eles imaginavam também, não? Que eu poderia ser treinador. Em função do São Paulo, que é um clube que eu tenho um carinho muito grande e não faço por dinheiro. Sim. Né? E o outro é o Central de Caruaru, né? Que é um clube que eu tenho uma gratidão muito grande, até hoje, porque eu fui campeão da Série B lá. E ganhei deste Flamengo, que era um baita time. Viu só? Eu vou contar um episódio do Grêmio
Em 1982, eu treinei o Esporte Clube do Recife. Eu saí do Novo Hamburgo colocado lá por indicação do Enio Andrade, meu grande amigo, a família dele comigo Saudoso até hoje. Enio Andrade. Tá? Cidadão, baita treinador de futebol. Me indicou lá para o Central. Quando cheguei lá, eu era nome de tabelião, de tudo, mesmo de treinador de futebol. Tá? E a manchete depois foi: o jovem que acreditou nos velhos. Eu tinha 33 anos. Tá? E fui fazendo uma competição no Brasil que eu classificava antes de chegar às finais. E aí estava para nascer meu filho, Vinícius, que eu conheci 47 dias depois, porque eu estava nos playoffs contra o Flamengo com a vantagem de jogar a decisão na minha casa. Aquele Flamengo de Zico, Raul, um baita time do Flamengo. Carpegiani era o treinador. Lá no Rio, suspenderam o meu centroavante, não jogou lá, que existia, assim, uma ficha já marcada para os clubes, e sabe que as arbitragens hoje, todas elas têm a cor da camisa que pesa, porque são cidadãos comuns. Sim. A coação não é uma coação que tu tem que apitar, não, mas é a torcida e o local. É difícil. Por quê? Porque eles sabem pelo poder do que mandam. Porque nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, nós sempre fomos pequenês. Porque nós começamos a disputar campeonato brasileiro, o Roberto, que era na época Roberto Gomes Pedrosa, Robertão, e tinha que pagar a cota de 50 mil, mínima, para os clubes que jogavam aqui. E continuamos a mesma coisa. E eu me lembro lá do Eurico Miranda que ele dizia que os clubes do norte e do nordeste tinham que agradecer o Vasco, porque quando o Vasco ia jogar lá, enchia. Quando jogava lá, não vinha ninguém no campo. De certa forma, ele tem razão. Tem razão. Entendeu? Então, a gente tem que saber conhecer o entorno do futebol. Muitas pessoas hoje são desligadas desses fatos, né? Então jogam muito pelos microfones. Ernesto Guedes, se fala muito que alguns jogadores, dependendo do momento, eles podem boicotar o treinador. Tu sentiu alguma vez essa realidade? Sentiu que os jogadores estão fazendo corpo mole para te derrubar ou não? Existe isso? Existe. Existe. Por exemplo, o Leão foi meu jogador no esporte. Eu fui treinador da seleção brasileira, da seleção de Pernambuco, no último ano de seleções, 1987. Eu voltei para o esporte. Eu convoquei os 2 goleiros de Santa Cruz e não levei ele. Entendeu? E falei na cara dele, e falo até hoje. Porque tem jogador que não tem personalidade e que gosta muito de jogar junto. Eu vou contar um episódio, sem citar nomes, mas é a mesma coisa relativa a isso. Eu estava com o Enio Andrade, fazendo uma visita para ele, e o time dele ia jogar. Mas o que aquele jogador está fazendo com o presidente do clube lá? Sentado lá em volta do cara. Né? Não, que ele toma uns uísque e eles aí aumentam o bicho. Entendeu? Quer dizer, são atitudes que tu sabe. Eu disse isso para o Leão, na frente de todo jogador, porque não tem segredo com ninguém. E ele ia fazer queixa lá para a direção do clube. Tá? Das minhas coisas. Ele foi falar com o presidente da federação que eu não tinha convocado ele. Aí o presidente da federação, mas quem manda na seleção, na seleção é o Ernesto Guedes. Aí o presidente me contou, eu reuni o grupo. Mas me disseram que tu tinha personalidade e agora tu está indo no bastidor. Entendeu? Eu sempre tratei assim, o Éder foi meu jogador, grande profissional. Eu disse a ele uma coisa assim para ele quando ele chegou, porque fui eu que... A base do esporte foi usada por mim. Contra o Flamengo, eu botei o Buick, 16 anos em campo.
Tirei o Antenor, que era campeão no São Paulo do jogo, no jogo decisivo, que eu ganhei do Flamengo, fiz o terceiro gol, o Scofer e o Amir Laguna conseguiram anular o gol, que não existe, está no Google para olhar. E terminado esse jogo, eu fui direto para o aeroporto e o presidente do clube, que eu disse para ele assim, ó, eu sempre ia de mala, uma hora eu vou sair fora, ou ser campeão. Tá? E a hora que eu saí fora, peguei aquilo e fui sair correndo. Eu tinha o São Paulo, tinha o Botafogo atrás de mim. Né? E eu não, eu era fiel àquilo que eu estava fazendo, esporte. Aí quando chegou no aeroporto, era uma passagem de cortesia até o Rio de Janeiro. Aí liguei para o presidente do esporte e disse que eu não voltaria mais para lá. Que o filho que tinha nascido aqui não era filho de nenhuma da família dele. Entendeu? Para tratar daquela maneira. Aí acabou. E devolvi o dinheiro para o esporte. Depois eu acertei com o Botafogo lá e vim conhecer o meu filho aqui em Porto Alegre. E quando o Flamengo veio jogar aqui, com o Grêmio, que ali devia estar o esporte, eu fui lá no Estádio Olímpico e entrei na pista. Falei para a direção do Grêmio que iam ser roubados. Que era o mesmo trio. E dei entrevista na Globo. E vou-me embora. E fui embora. Lembram aquele pênalti que arranjaram? Sim. Esse, o bastidor do futebol, eu conheço muito. Entendeu? E antigamente, hoje já é mais federado, mas quando tu tem a CBF no Rio de Janeiro, tu está muito mais perto dos times cariocas Com certeza. do que os outros. Qual é essa mudança da CBF que todo mundo ficou quieto? Do cara desconhecido, ninguém sabia o que era. Que país é esse? Que futebol é esse? Yeah. São Paulo ficou quieto. Rio de Janeiro ficou quieto. Entendeu? Então, Foi confortável para alguém isso. Então, é preciso que a gente tenha transparência em tudo. Né? A gente vê aí as contas dos clubes. Mostra. Por que não? Tem que ter transparência. Não é isso? Tu não tem que declarar tudo. O Grêmio, sabe qual CNPJ o Grêmio tinha? 2. Eu falei para o Guerra. Nem ele sabia. Entendeu? Pois é muita coisa. Nós temos que começar a fazer com que os conselhos deliberativos tenham uma capacidade de eleger pessoas sérias. Tá? Pessoas com identidade. Pessoas que não dependam de estar ali para ter uma carteirinha de conselheiro, para baixar a cabeça para o presidente ou para a turminha dele trabalhar pelo clube. Viu agora o escândalo do Corinthians? Tá? E não é muito diferente da dupla. Não é nada diferente. Não é. Entendeu? Aliás, isso antes das eleições, eu disse uma coisa. Engraçado que aí uma das oposições, tinha o Derlei de um lado, todos começaram a fazer cursinho antes das eleições do Grêmio, para pegar cargo. Yeah. Não, legal. Tu quer ser futebolista, quer trabalhar em futebol, vai tirar curso antes, vai te programar, vai fazer. O Rodrigo Caetano é o único que tem universidade formado do Grêmio. Os maiores executivos são do Grêmio. Não, que hoje os dois estão lá na CBF, estavam no Palmeiras. Levaram a esse dirigente, ao treinador do Palmeiras, ele executa o trabalho do clube. E ele mesmo diz. Olha quantos jogadores esse cara já mandou embora.
De lá, porque passou o ciclo. Aí tem os catadores de reciclável. Um deles é o Grêmio, né? E a maioria dos outros clubes. Ah, vamos reciclar, vamos pegar isso, trazer para cá. Ninguém quer trazer isso para cá. Aí chega aqui, eu nunca vi um DM que mais joga no mundo, são os DM. É verdade. Então, cara, hoje o futebol está na hora da seriedade, de transparência, de atitudes. Né? Então, não, o treinador tem. Eu trabalhei na Arábia Saudita, lá eles têm muito mais conceito de direção do que nós. Eu trabalhei 8 meses no Grêmio, naquela gestão de 92. Nunca fui chamado para uma reunião sequer. Aí no 8º mesmo, eles contrataram o Jairo Lenz. E eu não botava para jogar. Né? Aí ele, pô, você está nos deixando mal politicamente. Como assim? É, porque todo o Brasil queria ele. Olha, toda a unanimidade é burra e vocês erram porque querem. Eu preciso respeitar o torcedor. A direção, o treinador, não tem nada que trazer, dizer assim, ó, eu quero esse jogador, eu quero aquele jogador. Não é assim, né? Vamos fazer uma análise. Vamos discutir. Eu sempre fiz isso. Né? Vamos trazer o fulano que tem essa característica, tem identidade para jogar aqui. Não. O que vocês acham? Entende? Agora, tu chegar e buscar um jogador sem saber a personalidade do jogador. Isso eu disse para o Cacalo que ele foi comigo para a América Central e México. Ele ia assumir o Grêmio no outro ano. Ele passou todo o tempo lá comigo. Eu até mandei a fotografia dele lá com o time dentro de campo e ele do lado do Guerreiro. Né? Para o histórico do Grêmio, porque o Grêmio não tinha nenhuma fotografia, por exemplo, com o Cacau dentro do campo. Entendeu? E todo tempo comigo, e eu mostrando para ele que era Grêmio, em termos daquilo que deveria fazer. E tu não entra nessa de que a imprensa diz que o treinador de lá é bom, que o empresário vem e te bota. Vai conversar, vai entrevistar o cara. Aí vê qual é o conteúdo dele, vê se ele tem empatia contigo daquilo que tu pensa e que tu quer para o Grêmio. Aí ele me ligou para lá, que começou a sair aqui na empresa, que ele não tinha capacidade nem para contratar um treinador, que fazia 30 dias que o Grêmio não tinha treinador. E eu estou fazendo aquilo que tu tinha me falado, ela estava me entrevistando aí fui obrigado a contratar o Sérgio Cosmo. Entendeu? Aí veio o Paixão junto. Né? São episódios. Né? O Arce, por exemplo, o Benício falou comigo, será que o doutor Fábio Koff não quer um lateral da seleção paraguaia? Era o Paulo César Carpegiani, treinador. Não. Eu levei ele lá para falar com o doutor Fábio. Entendeu? Então, são histórias, né, que a gente tem dentro do futebol e que esse negócio da escolha de jogadores... Por exemplo, o presidente da Nacional conhece o quê de futebol? Nada. Aí foi ele lá fora contratar jogador. Entendeu? Quer dizer, não tem uma equipe que se preocupa com isso. Não é o seu Luiz Felipe, seu Pelaipe, o fulano, o Beltrano, que vai dizer que tem que Agora, ser... ainda bem que o presidente do Internacional não entende nada de futebol. Né? Entendeu? Eu tenho uma coisa comigo. Eu conheço jogador. Agora, antes desse jogador, eu tenho que conhecer o cidadão. É a diferença. Esse que eu estava contando para ti não durou 30 dias em lugar nenhum. Até o Chico Noveleto me ligou e disse, pô, tu tem muito prestígio lá no Santa Cruz. Eu acho, ele é meu amigo, eu queria que tu desse uma força lá. Pô, tu é amigo dele e botou ele no Santa Cruz. E qual o jogador, assim, o melhor jogador
que tu trabalhaste, com quem tu trabalhaste? E qual o mais problemático também? Não, eu nunca tive jogador problemático. Não. Porque eu sempre chegava e já dava os critérios. E eu dizia para eles, vocês são obrigados. Tá? E as manchetes dos jornais todas vocês vão ver. Eu, quando assumi a Internacional em 82, eu dizia, eu não gosto de chacrinha. Não tenho grupinho. Tá? Aqui, em primeiro lugar, é Grêmio. É onde eu vou jogar. É o clube. Eu não tenho amizade com o jogador de futebol. Eu não sou amigo do jogador de futebol. Eu sou profissional. Se nós tivermos que ser amigos, melhor. Mas essa amizade não confunde com intimidade. Tá? Então, o treinador tem que ter bem claro isso. Quando tudo que é jogador dá entrevista, como eu estou vendo agora aqui no Grêmio, que todo mundo apoia o treinador, desconfia. Entendeu? Porque quando o que não gosta muito do trabalho, ele elogia o treinador. Tá? Então, Qual foi o melhor jogador com quem tu trabalhaste? eu tive tantos jogadores, cara, de qualidade que eu acho... Olha, eu trabalhei, por exemplo, com Merica, com Éder, uma sumidade, Falcão, Batista. No Grêmio, eu trabalhei com um monte de bons jogadores também, no esporte, tudo que é lugar. Tu chegaste a ver o surgimento do Ronaldinho Gaúcho? Para mim, o maior jogador que tem na história do futebol. Comungo dessa mesma ideia. Extraordinário. Igualmente. Extraordinário. Comungo da mesma ideia. O Assis foi meu jogador no Grêmio. Foi um bom jogador também. Bom jogador, mas não era profissional. Eu que liberei ele para o Sion da Suíça. Entendeu? Agora, o Ronaldinho, não. O Ronaldinho é meu amigo particular, tudo. Baita pessoa, maravilhoso. Não? É um jogador inconfundível. Não? Hoje falam que o futebol é moderno. Aí tu vê um Ronaldinho. Sabe o que é que fez o Barcelona agora, o ano passado? Ele fez um telão no estádio Nou Camp e trouxe todas as categorias de base, mais os profissionais, para assistir o Ronaldinho. Sabe como é que terminou? Todos aplaudindo. Claro, não tem como não, né? É uma pena. Mas hoje ele ganha mais dinheiro que antes. Entendeu? Mas é um jogador extraordinário. Agora, se tu me diz se eu vi alguém superior a ele, não vi. E como é que é o Ernesto Guedes? Tirando Pelé de fora. E como é que é o Ernesto Guedes, torcedor? Quando está assistindo, tu mais analisa ou vibra quando o Grêmio faz gols? Não. Eu aprendi uma coisa, fazer com que os meus olhos vejam as coisas. Eu acho que essa emoção do futebol, todos vão perder porque o VAR tira. Tá boa essa. Não? Porque tu não sabe se tu levanta ou se tu fica sentado. Não? E dá um pouco tu levanta de novo, tu festeja o gol todas as vezes em dúvida. É verdade. Não? É verdade. Os narradores têm que narrar duas vezes o gol. Aliás, eu gravei os vídeos, te mandei, dos vídeos retrô dos jogos do Grêmio. Não? Aí tu vê futebol. Exato. Não? Ernesto, assim... Eu só quero dizer uma coisa para terminar o futebol. Por favor. Da seguinte forma. Eu quero saber se mudou. Quais são os dois movimentos? O futebol só tem dois movimentos. É preciso que os treinadores entendam isso. É atacar e defender, não tem outro. Eles roubaram os corredores dos edifícios e as beiradas do rio para falar de campo de futebol, que o jogador tem que entrar naquele corredor. Ele teve muito lá em San Quentin,
corredor da morte. Né? Então, o palavreado, as atitudes do modernismo, assim, com todo respeito, cara. Eu passei um mês em Portugal jogando contra todo mundo lá. Foram meus adversários, ganhei todo mundo lá. A bola saiu assim, surpresa das Arábias. Entendeu? Eu conheço o mundo inteiro. Onde eu não fui, eu fui lá no Iraque, fui em tudo que é lugar. Lá em Saddam Hussein, fui lá na Líbia, do Gaddafi. Não? Fui na Suécia, fui em tudo que é lugar, sabe o que eu fazia? Portugal, em tudo que é lugar. Eu fazia treinamentos. Eu comprei, quando eu fui na Espanha, 5 quilos de livro. Sabe quem é que botou o Cuca, quando o Cuca jogava no Grêmio, no Valladolid? Foi indicação minha. Eu era treinador do Inter, com o presidente Martins de Valladolid, porque quando eu saí da Arábia Saudita, eu fui direto para a Espanha, porque eu tinha o Ricardo Rocha, Sim. que foi meu jogador no Santa Cruz. Eu fiz o contrato dele com o Guarani, a pedido dele. Entendeu? Quando era meu atleta lá. Aí me ligou o Lionel, que é o presidente do Guarani, Beto Zini, e mais o empresário que estava fazendo. Se o Santa Cruz, se o Sport liberaria o Luiz Carlos, que era um jovem da base. O Dinho subiu comigo no Sport Recife. Quando ele chegou aqui, era o Luiz Felipe o treinador. Do Sport Recife. Então, tudo é base. Exato. Entendeu? Qual é o melhor jogador do Bahia? Estava no Sport Recife, o Juba. Não? Chegou à seleção brasileira. Estava lá. Me levou de graça. Não? Nós aqui não. Vamos buscar lá uns fenômenos. 2 jogadores que tem na Argentina, jovens, promissores, que não sei mais o quê. Só que o argentino, o uruguaio, a Europa, eles não tiram o lugar de europeu. Messi levaram com 13 anos. Não, o Grêmio não. O Grêmio descobriu a América. Ernesto, assim, a gente teria assunto, acho, para mais 2 ou 3 programas. A gente, infelizmente, tem que encerrar. Eu queria que o amigo nos contasse algo que marcou ele como gremista junto com o Grêmio. Alguma coisa na tua história em relação ao Grêmio que realmente tenha marcado a tua vida e a vida do Grêmio. A minha convivência no Grêmio como treinador. Aliás, eu vou te contar um episódio, por exemplo, que eu entrei num restaurante do português que era ao lado do Beira-Rio. Estava lá a Ivana, a esposa do Marcos Freitas, que era preparador físico do Abel na época. Estavam discutindo clubes corretos e incorretos. E a Ivana levantou e disse: o Grêmio, Benício não precisou nem ir lá, foi depositado. Então, o Grêmio sempre dignificou, e hoje o Grêmio tem um trabalho da recuperação, da autoestima dos imortais, dos jogadores, que eu tive lá no Colégio Anchieta, participando das crianças de 13 anos de idade, e eu interagi com eles lá. E quando eu falei ele Andrade, eu tenho uma fotografia, me apareceu um sobrinho neto dele vestido com a camisinha do Grêmio. Olha só. Entendeu? Então, essas coisas, a minha família, meus filhos, né, adoram o Grêmio. E quem não adora os filhos? Sim. Né? Então, a gente passa por tudo isso e tu vai ter a dignidade. Né? No momento em que tu está... Eu tenho hoje 77 anos. Né? De dizer exatamente... Sempre disse a verdade das coisas. As pessoas sempre pensaram que eu era colorado, que eu era aquilo. Não, eu era treinador de futebol. Entendeu? Agora não, agora não sou mais nada. Não, agora eu torço pelo Grêmio. Tá? Porque os meus filhos e o Grêmio estão dentro da minha família.
Eu não quero ver ninguém triste. Né? Só que as direções têm que ter respeito por isso. Eles é que têm que ter essa coisa íntima de gremismo. Perfeito. E não parece que tem. Olha, conversamos com uma verdadeira enciclopédia do futebol, que conhece muito dos bastidores do futebol. Até vamos criar aquele podcast dos bastidores do futebol, né, Guedes? Sim, e outra, eu quero dizer para todo mundo que nunca uma segunda pessoa falou comigo em clube algum. Da onde eu fui, sem empresário. Direto, sempre direto. E os maiores empresários do Brasil são meus amigos. André Cury, meu amigo. Juliano Bertolucci, meu amigo. Eles não estavam nem na coisa, já eram meus amigos. Agora, quando eu vou a Avaré, todos fim de ano, para passar o fim de ano lá, com a família toda. Então, chego lá, eu falo com eles todos. Entendeu? Mas nunca pedi emprego para ninguém. Não. Nem Fábio Koff, que era meu grande amigo, todo mundo do Grêmio, meus amigos, eu nunca pedi emprego. Entendeu? Cheguei ali por uma opção do patrono do clube. Isso é um orgulho muito grande. Entendeu? Isso eu tenho que preservar esse tipo de coisa. Com certeza, com certeza. Com certeza. Flávio Albino, que é uma pessoa fantástica para mim, né? Que foi meu amigo sempre. Eu tive num jogo do Palmeiras lá, né? Quando o Hélio Dourado passou a ser vice-presidente de futebol. Sim. Um jogo, eu morava em São Paulo. Eu fui lá, no restaurante, onde estava o Grêmio, jantei, fui para o jogo, para as tribunas com ele, tirei o meu casaco para dar para o Flávio Albino, que estava frio em São Paulo. Sim. Entendeu? Quando foi jogar lá em Caruaru, eu levei a direção do Grêmio, saía comigo no meu carro, meu adversário. Foi 2-2, 2 gols do Renato. Tá? Lá o Flamengo perdeu, ganhei do Fluminense no centro do Maracanã, entende? E nunca tive. O Raul Regis, ele era meu amigo, eu no Juventude levava ele no vestiário, ele era vice-presidente de futebol do Grêmio. Entendeu? Quando você tem identidade e é amigo, não tem nada disso. Entendeu? Na hora do campo é outra coisa, mas tu não pode negar uma amizade ou estar com subterfúgios de evitar o cara porque o cara está ali do outro lado. Não tem nada a ver. Futebol é uma coisa dentro do campo. Mais um gremista autêntico que entrevistamos no nosso Histórias de Gremistas. Para entrar no capítulo especial do Histórias de Gremistas. Muito obrigado, Ernesto Guedes. Foi um prazer. Eu que agradeço. Valeu.